The forgotten fraud. A fraude esquecida. The Jews have never lost the Sabbath. Many people assume Muitas pessoas assumem que o sábado gregoriano é o sábado, porque os judeus adoram nesse dia. Alega-se que os judeus nunca perderam o sábado. E essa suposição é aceita como prova conclusiva de que o sábado gregoriano deve ser, portanto, o verdadeiro sábado bíblico. Sinceramente, estudiosos judeus deliberadamente mudaram o único calendário, através do qual o sábado, o Eterno poderia por si só ser calculado com precisão. O Concílio de Niceia é significativo na história do cristianismo. Como aquele tempo, o paganismo invadiu a igreja. A fé pura e apostólica dos primeiros cristãos tornou-se diluída. O Concílio de Niceia também é significativo na história do judaísmo. Como depois do concílio, uma intensa perseguição cercou todos que queriam uma noção clara da contagem do tempo bíblica. No Concílio de Niceia foi tirado o último segmento que ligava o cristianismo com as ações de seus pais. O Festival da Páscoa tinha até agora sido celebrado em sua maior parte no mesmo tempo em que a Páscoa judaica, e de fato sobre os dias calculados e fixados pelo Sinédrio na Judéia para a sua celebração, mas no futuro a sua observância devia ser traduzida totalmente independente do calendário judaico. História dos Judeus, volume 2, página 563. O imperador romano Constantino o Grande montou um conselho para promover sua agenda política pessoal. Ele queria que os cristãos se preparassem totalmente de sua herança e se separassem de sua herança espiritual fundamental do judaísmo. A maioria dos cristãos estavam comemorando a morte do Salvador. Constantino quis unir cristãos e pagãos para ter todas as celebrações futuras. E um único dia, o domingo de Páscoa no calendário solar juliano. Ele explicou: é impróprio além da medida que, no mais santo dos festivais, a Páscoa, devamos seguir os costumes dos judeus. Daí em diante, nada teremos em comum com este povo odioso. Nosso Salvador nos mostrou outro caminho. De fato, seria absurdo se os judeus fossem capazes de se vangloriar de não estarmos em uma posição para celebrar a Páscoa sem auxílio de suas regras. História dos Judeus, volume 2, página 563 e 564. Essa declaração teve longo alcance e efeitos catastróficos. No antigo método de contagem de tempo, Constâncio, filho de Constantino, foi ainda mais longe. Considerando que Constantino baniu o uso do calendário judaico para observâncias cristãs, Constâncio proibiu o uso do mesmo pelos judeus também. Sob o reinado de Constâncio, as perseguições dos judeus chegaram a uma altura tal que o cálculo do calendário foi proibido sob pena de severa punição. Enciclopédia Judaica, o calendário. O sábado gregoriano não é o antigo sábado da criação, nem de Moisés e nem de Yahushua. Sob intensa perseguição, os próprios judeus modificaram o seu cálculo de tempo espiritual. Para Hillel II, presidente do Sinédrio, foi o responsável por uma mudança que levou à aceitação do sábado gregoriano como o sábado bíblico.
A condição miserável da Judéia foi a ocasião de um ato de autorrenúncia por parte do patriarca Hillel, que ainda não foi completamente apreciado. O costume tinha prevalecido até agora, mantinham o segredo, o cálculo da lua nova e do ano bissexto, e contavam sobre os tempos dos festivais para as comunidades nas terras vizinhas, ao anunciar-lhes por mensageiros. Durante a perseguição sob Constâncio, esse método provou ser viável e inútil. Sempre que o sinédrio era impedido de fixar a data do ano bissexto, as comunidades judaicas em países distantes ficavam em dúvida absoluta relativa às decisões religiosas mais importantes. A fim de pôr um fim a toda dificuldade e incerteza, Hillel II introduziu um calendário definitivo e fixo. Com sua própria mão, o patriarca destruiu o último elo que unia as comunidades dispersas ao longo dos impérios romanos e persas com o patriarcado. História dos Judeus, volume 2, página 572 e 573. Estudiosos judeus são bem conscientes de que o ato de Hillel era uma completa mudança de calendário, declarando que o novo mês pela observação da lua nova e o ano novo com a chegada da primavera só pode ter sido feito pelo Sinédrio, no tempo de Hillel II. Os romanos proibiram essa prática. Hillel II, portanto, obrigado a instituir o seu calendário fixo, com a aprovação prévia do Sinédrio para os calendários de todos os anos futuros. O calendário judaico é www.torah.org. Estudiosos judeus estão plenamente conscientes de que o calendário que agora usam não é estabelecido pelo Eterno e confirmado por Moisés no Êxodo. Os próprios judeus estabeleceram em seus próprios escritos que o sábado gregoriano não é o verdadeiro sábado bíblico, a saber, de forma inequívoca, que o sábado gregoriano não é e nunca poderia ser o verdadeiro sábado de El Shaddai, o Eterno, com aqueles que falam a verdade sobre este assunto, sendo ciente disso, desde que a mudança foi feita nos dias de Hillel II. O Rabino Louis Flinkstein foi um conhecido estudioso judeu muito respeitado. E em uma carta ao Dr. Leroy Frum, de 20 de fevereiro de 1939, Flinkstein prontamente o calendário judaico foi fixado no século IV. Henry Graetz, em sua volumosa obra, publicada pela Sociedade Judaica da América, reconheceu: mesmo o cálculo do calendário e comércio de artigos de uso religioso era proibido no século III. Hoje, muitas pessoas assumem que o calendário gregoriano papal tem um ciclo semanal contínuo de 7 dias. E a semana de utilização, de alguma forma, uma continuação da semana hebreu de 7 dias. Eles concluem, portanto, que o sábado gregoriano deve ser o sábado do 7º dia da Escritura. Uma boa compreensão das diferenças básicas entre o formato do calendário solar e o formato do calendário lunisolar bíblico garantia tais pressupostos que não se apresentam. Quando se trata da importância do sábado verdadeiro do Criador Eloá, estudiosos judeus sabem que o antigo sábado da Escritura não foi parte de um ciclo semanal contínuo. Ao invés disso, os meses seguiam a fase da lua. O ciclo mensal começa a cada lua nova. Portanto, o sábado do 7º dia não era parte de um ciclo semanal contínuo, como é o moderno Shabat, sábado. A lua nova é ainda, e no sábado era originalmente dependente do ciclo lunar. Originalmente a lua nova foi comemorada da mesma forma como o sábado. Gradualmente tornou-se menos importante, enquanto o sábado tornou-se mais e mais um dia de religião e de humanidade, da meditação e instrução religiosa, da paz e da alegria da alma. Universal Enciclopédia Judaica.
Ainda é correto hoje usar o calendário lunisolar para calcular festas religiosas anuais judaico-cristãs. Portanto, a Páscoa e o Dia da Expiação derivam de data a data do ciclo semanal contínuo, o calendário gregoriano. Sábados semanais, no entanto, já não têm qualquer ligação com as festas da lua. E aqui a maioria das pessoas que tentam provar que o sábado gregoriano é o sábado bíblico cometem um erro. As pessoas assumem, pelos judeus adorarem no sábado gregoriano, o ciclo semanal bíblico nunca foi contínuo. Nem os festivais anuais que compartilham uma conexão lunar. Esta não é uma hipótese compartilhada por estudiosos judeus. Estudiosos judeus estão plenamente conscientes que o antigo sábado bíblico não poderia ser parte de um ciclo semanal contínuo, pois foi ligado às fases da lua. Este fato surpreendente é reconhecido por essa citação da Enciclopédia Universal Judaica. Com o desenvolvimento e importância do sábado como um dia de congregação, da ênfase colocada sobre o significativo número 7, a semana se tornou mais e mais divorciada de sua conexão lunar. É provável a mudança de um sábado intimamente relacionado com as fases da lua, e um contínuo ciclo de sábado a sábado que ocorreu no momento em que Hillel fixa o calendário. Naquela época foram introduzidas regras do adiamento. Até Hillel II, regras de adiamento eram desnecessárias, porque festivais anuais e sábados semanais foram todos observados no mesmo calendário lunisolar. No entanto, quando os festivais anuais foram calculados por um calendário lunisolar, enquanto o sábado do sétimo dia foi calculado por um calendário solar diferente, haviam conflitos ocasionados. Assim surgiu a necessidade de novas regras do adiamento. O calendário usado pelos israelitas no primeiro século era o calendário da criação. Naquela época, o sumo sacerdote, que sempre foi um saduceu, estava no comando do calendário. Era sua responsabilidade declarar luas novas e intercalação de um 13º mês conforme necessário. Como Yahushua, os saduceus também rejeitaram a lei dos fariseus e tradições humanas. Eles mantinham os livros de Moshe, que eram a única fonte de autoridade divina. Yahushua falou que muitas vezes contra a multiplicidade de regras e tradições impostas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Tiago 23:15. As regras e tradições feitas por homens ensinam às pessoas comuns que os governantes estavam longe do seu Criador. Isso diminui sua própria espiritualidade. Assim, Cristo foi enviado para o seu povo, apenas no momento certo. Em uma última análise, os fariseus triunfaram. A classe dos saduceus, que havia sido encarregada do calendário bíblico, deixou de existir após a destruição de Jerusalém. Com a destruição do templo, os saduceus desapareceram por completo, deixando a regulamentação de todos os assuntos judaicos nas mãos dos fariseus. Daí em diante, a vida judaica foi regulamentada pelos fariseus. Uma nova cadeia de tradição suplantou a tradição sacerdotal mais velha. O farisaísmo moldou o caráter do judaísmo e da vida e do pensamento do judeu por todo o futuro. Fariseus, a Enciclopédia Judaica. Sozinhos e totalmente no comando, impuseram as suas regras e regulamentos em todos. As tradições orais dos fariseus gravadas no Talmud tornaram-se o judaísmo rabínico.
O farisaísmo tornou-se talmúdico, mas o espírito do antigo fariseu sobrevive inalterado. Quando um judeu estuda o Talmud, ele está, na verdade, repetindo os argumentos usados nas academias da Palestina. O espírito da doutrina dos fariseus manteve-se rápido e vital. Louis Flankstein, Os Fariseus, o fundo sociológico de sua fé. Hoje, o calendário usado pelos judeus nada mais é do que a perversão do calendário original. Ele foi corrompido pelas tradições feitas pelo homem que os fariseus registraram no Talmud. A tradição talmúdica ensina que a pessoa perde o controle quando ocorre o sábado. Tudo o que tem de fazer é adoração a cada sétimo dia. Aquele que tem viajado a um deserto e não sabe o dia de Shabat deve contar 6 dias a partir do primeiro dia e que perdeu o sábado e observar o sétimo. Esta é a razão usada para justificar mantendo o sábado gregoriano como o sábado do sétimo dia. O argumento deve-se de adorar o Shabat porque os judeus o adoravam. Baseia-se no pressuposto errôneo de que os judeus nunca adorariam em um sábado diferente do verdadeiro Shabat. Demonstração de que os judeus provando que essa hipótese está errada, eles de fato mudaram o sábado. Quando mudaram o calendário pelo qual o sábado era para ser calculado. Todos os que desejam honrar o seu Criador pela adoração no seu Shabat não olharão para as tradições dos judeus ou o calendário dos católicos. Ao invés disso, eles vão adorá-lo no seu santo Shabat, como calculado pelo calendário solar original estabelecido.